Olá, gente! Que bom que você passou por aqui hoje. Essa videoaula vai tratar de limites. E limites é o primeiro assunto depois da revisão de funções que é visto na disciplina de Cálculo 1, que é uma disciplina bem comum aos cursos de engenharia e aos cursos de ciências exatas. Para falar de limites, nós precisamos de 3 ou 4 videoaulas, mas a intenção dessa aqui é apresentar de maneira clara a ideia de limite. O limite está associado a uma função. Então, eu estou te apresentando aqui uma função, x² menos 16 dividido por x menos 4, e vou verificar o que acontece com essa função à medida, com o valor da função, à medida que o valor de x se aproxima de um determinado número. Pela tabela ali, tu está percebendo que o x está se aproximando cada vez mais do número 4. Tu deve estar percebendo que eu estou fazendo essa aproximação por valores menores do que o 4, ou seja, pela esquerda do número 4. Ali embaixo tem um desenho, a seta está mostrando isso. Se eu for substituindo o valor de x da tabela ali na função, eu vou obtendo os resultados que eu estou te apresentando. Tu deve estar percebendo também que os resultados da função se aproximam cada vez mais de 8 à medida que o x se aproxima cada vez mais do número 4. Quando isso ocorre, eu posso dizer que o limite da função, quando x tende a 4 pela esquerda, é 8. Vou te mostrar aqui, ó. Esse sinal de menos, como se fosse o expoente do número 4, indica que eu estou aproximando os valores pela esquerda do 4. Então, novamente, limite da função quando x tende a 4 pela esquerda é 8, ou seja, se aproxima cada vez mais de 8. Só que essa aproximação do número 4 eu também posso fazer pela direita do número 4, ou seja, por valores maiores que o número 4, conforme a tabela e aquela figura ali embaixo estão te mostrando. Se eu substituo os valores que eu estou apresentando ali na função, eu vou obter valores que cada vez mais também se aproximam do número 8. Só que agora a aproximação do 4 foi pela direita. Com isso, eu posso dizer que o limite da função, quando x tende a 4 pela direita, observa que o sinal que eu uso é um sinal de mais, como se fosse um expoente, é 8. Ou seja, à medida que o x se aproxima de 4 pela direita, a função se aproxima de 8. Você deve ter percebido que tanto pela esquerda do 4 como pela direita do 4, o valor do limite foi o mesmo, 8. Se isso ocorre pela esquerda e pela direita, então eu posso simplesmente dizer que o limite da função, quando x tende a 4, é 8. Ou seja, aqui eu não estou informando a lateralidade do limite. É o limite bilateral. É 8 porque os laterais são 8. Eu consigo mostrar isso aí pelo gráfico também de maneira bem fácil. Então, a próxima tela aqui vai apresentar o gráfico dessa função para a gente analisar. Olha só. Está aí o gráfico da função mostrado. Esses pontinhos aqui, ó, que se deslocam em cima do gráfico, em cima da linha, são pontos da função, certo? Eu posso aumentar e diminuir. Esse de baixo aqui vai te mostrar a aproximação do x pela esquerda do número 4. Olha bem, o eixo x é horizontal. E essa linha tracejada aqui vai indicar que estou me aproximando do número 4 pela esquerda. Olha só, estou deslocando o ponto em cima do gráfico. Está vendo que o x está indo em direção ao 4, pela esquerda. Aqui eu tenho o resultado do y, ou seja, o valor da minha função. Vamos observar pelo gráfico o que acontece à medida que o x se aproxima do 4. A tabela já te disse isso, mas agora eu vou fazer com o gráfico. Olha só. Estou bem próximo do 4 pela esquerda. E olha o resultado, bem próximo de 8. É isso que indica que o limite da função quando x tende a 4 pela esquerda é 8. Se eu faço a aproximação agora pela direita, olha bem, ó, o meu x vai se aproximar do 4 pela direita. Olha o que vai acontecer com o y, vai se aproximar cada vez mais de um número. Qual número? Tu já conhece pela tabela, vou te mostrar que é 8 aqui também. Então, estou chegando perto, olha só, bem próximo do 4 pela direita, eu encontro um resultado bem próximo de 8. Por isso que eu digo que o limite da função quando x tende a 4 é 8, porque tanto pela esquerda quanto pela direita, o resultado da função, o y, é o mesmo, se aproxima de 8. Tudo bem? Nessa tela aqui estou te apresentando uma função composta por duas sentenças. Uma função composta por duas sentenças tem um valor de x menor que um número e um valor de x maior que outro número. Vou construir duas tabelas, então. A primeira tabela, eu vou fazer o x se aproximar do número 2 pela esquerda. À medida que o x se aproxima do número 2 pela esquerda, eu vou completando os valores da tabela e eu noto claramente que o resultado da função se aproxima do número 1. Olha bem, como o x vale 1 aqui, eu tenho que pegar a lei de cima que eu uso para valores de x menores que 2.
menores ou igual. Então eu vou trocar o x por 1 aqui. 1 menos 1, 0. Foi isso que eu fiz. Depois eu vou pegar o x valendo 1,5. 1,5 menos 1, 0,5. É o resultado que deu aqui. E assim eu vou completando até chegar no 0,999. Bom, o que eu estou notando claramente? Eu noto que o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda é 1. Pela esquerda, o sinalzinho de menos aqui. Agora, se eu fizer essa aproximação pela direita do número 2, ou seja, pego valores maiores do que o 2 para o x e vou aproximando do 2. Olha o resultado que eu vou obter. A função, o resultado do y, cada vez mais se aproxima do número 3 agora. Então eu digo que o limite da função, quando x tende a 2 pela direita, é 3. Tu percebeu que pela esquerda do número 2, o valor da função chegou perto de 1. Pela direita do número 2, o valor da função chegou próximo de 3. Os limites laterais são diferentes agora. E quando ocorre de os limites laterais serem diferentes, eu tenho que dizer que o limite da função naquele número não existe. O gráfico mostra isso aí de maneira bem clara também. Vamos para a próxima tela com o gráfico. Está aí o gráfico desenhado. É uma função definida por duas sentenças, então vai ter dois pedaços de gráfico. Eu vou fazer a aproximação do x pela esquerda do 2 e pela direita do 2 para te notar o que acontece. Aqui embaixo eu tenho um ponto que se desloca em cima do gráfico e está à esquerda do 2. Lembrando para ti que esse aqui é o valor do x, ó, que vai se aproximar do 2, e esse aqui é o valor do y. Vamos ver para onde é que vai isso aí. Pela tabela tu já sabe para onde é que vai ir. Ó, estou fazendo a aproximação e o valor de x se aproxima do 2 e agora o x está bem próximo do 2 e o resultado da função, o y, se aproxima do número 1, que foi o resultado que a gente encontrou naquela tabela. Se eu agora faço a aproximação do x pela direita, então olha só, eu vou me aproximando, vou me aproximando, vou me aproximando. Atenção. Pronto, cheguei bem próximo do 2 pela direita e o resultado da função está bem próximo do 3. Percebeu que os limites são nitidamente diferentes? Ou seja, que o resultado da função, à medida que eu faço uma aproximação pela esquerda do número e pela direita do número, não são mais iguais como foi no primeiro exemplo. Nesse caso, a função deu um salto aqui, ó. Eu digo que o limite não existe. Quando o gráfico não for contínuo, ou seja, existir essa interrupção, o limite não vai existir. Tá? Então, pela esquerda, o limite deu 1, pela direita, o limite deu 2. Isso é o que acontece com o gráfico da função quando eu faço essa análise. Adiante? Para verificar se tu entendeu, eu te apresento aqui um gráfico desenhado e faço uma série de perguntas. Em poucos segundos eu vou apresentar as respostas de cada um desses exercícios, mostrando como é que eu faço. Então, quem sabe tu trava agora a videoaula para tentar tu resolver, verificar se tu entendeu. Tá? Contar até 3 e começar a resolver. 1, 2, 3. Vamos lá então. O primeiro limite é o limite da função quando x tende a 2 pela direita. Percebe que eu tenho que pegar o x próximo de 2 pela direita do 2. Procurando o gráfico aqui, ó, como eu fiz naquele exemplo do gráfico anterior, procurando o gráfico bem perto do 2 pela direita, em que altura eu vou encontrar o gráfico? Eu vou encontrar o gráfico perto do número 1. Portanto, a resposta desse limite é 1. Agora, se eu olho o x tendendo a 2 pela esquerda, vou pegar um x próximo de 2 pela esquerda, bem próximo de 2 pela esquerda, e vou procurar o gráfico aqui. Estou subindo até encontrar o gráfico. Encontrei. Em que altura está esse gráfico? Está aqui na altura 1. Portanto, o resultado desse limite é 1. Como o limite pela direita e o limite pela esquerda deram o mesmo resultado, então o limite da função quando x tende a 2 vai ser 1 também. Agora o zero. Se eu procuro o limite da função quando x tende a 0 pela direita, olha bem, vou pegar um valor próximo de 0 pela direita. Tu nota que aqui, ó, próximo de 0 pela direita, eu já estou em cima do gráfico. E que altura tem o gráfico aqui? A altura 0, porque está em cima do eixo. Então, o limite da função quando x tende a 0 pela direita é 0. Agora, se o x tender a 0 pela esquerda, eu estou um pouquinho antes do zero. Ó, um pouquinho antes do zero. E eu vou ter que procurar o gráfico agora. Então, eu não estou mais em cima do gráfico, porque antes desse ponto aqui, o gráfico está aqui embaixo.
Então, eu vou procurar ele bem perto do zero. Atenção, atenção, estou procurando, vou encontrar aqui no menos 1. Esse é o resultado. E o limite da função quando x tende a zero? Bom, se 0 pela direita deu um resultado e 0 pela esquerda deu outro resultado, aqui eu vou ter que dizer que o limite não existe. Próximo. Limite da função quando x tende a menos 1 pela direita. Olha bem, vou procurar o x menos 1. Está aqui. Pela direita é a direita do menos 1. E um pouquinho para cá. Você deve perceber que aqui para cima não tem gráfico. Ó. O gráfico aqui em cima começa antes do menos 1. Então, eu estou aqui à direita do menos 1. Vou ter que procurar o gráfico onde ele existe, que está aqui. Ó. Então, olha bem, aqui assim está o gráfico. Ó. Eu tenho que achar a altura dele próxima ao x menos 1. Próximo ao x menos 1, a altura do gráfico, o gráfico está em cima do eixo. Portanto, a altura dele é 0. Com isso, eu concluo que o limite da função quando x tende a menos 1 pela direita é 0. Agora, menos 1 pela esquerda, eu me dirijo um pouquinho à esquerda do menos 1. Que é assim, um pouquinho à esquerda. E vou procurar o gráfico. Tem que procurar o gráfico verticalmente para cima ou para baixo. Bom, procurando para baixo, eu não vou encontrar, porque não tem gráfico nenhum aqui. Eu vou procurar indo para cima. Ó, atenção, encontrei. Ah, encontrei o gráfico. Em que altura? 1. Portanto, o limite da função quando x tende a menos 1 pela esquerda é 1. Se o limite pela direita e pela esquerda não é o mesmo, então o limite em menos 1 não existe. Para concluir e já antecipar sem apresentar o que veremos na próxima videoaula, olha só. Eu mostro o mesmo gráfico e agora peço o valor da função, o limite da função quando x vai para infinito. Menos infinito, o x tende a menos infinito, e o x tende a mais infinito. Menos infinito é uma ideia, significa que o x está ficando cada vez menor. O que ocorre com a função à medida que o x fica cada vez mais negativo? Percebe que essa função aqui ó, é uma reta constante em 1. Portanto, quanto mais para a esquerda eu vou, a altura do gráfico não se modifica. O resultado desse limite aqui, certamente, vai ser 1. Tá aí. Agora, se eu analisar o x tendendo a mais infinito, eu vou ter que pegar o x e ir para cá. Ó. Ficar cada vez mais positivo. Eu sei que o gráfico aparentemente terminou aqui, mas o gráfico não tem como continuar para sempre, já que eu não tenho mais espaço para fazer ele. Mas ele continua. Então, se eu aumento o valor de x ao infinito, o que vai acontecer com esse gráfico aqui? Tu tem que imaginar que ele vai continuar subindo, 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 subindo. À medida que eu vou para a direita, o gráfico sobe cada vez mais. E esse subir cada vez mais me mostra que a altura está indo para infinito também. Essa é a resposta. Certo? Espero ter ajudado com esses exemplos e a ideia inicial de limite. E na próxima videoaula continuamos com esse assunto. Obrigado pela companhia e nos vemos por aí.